Oi, pessoal! Eu não ia gravar esse vídeo, na verdade, pra vocês. Eu nunca gravei, na verdade, um study vlog. Eu não sei nem como é que se grava, basicamente, esse tipo de vídeo pra vocês. Mas essa semana eu tenho muitas provas. Eu tenho 3 provas, 2 pra casa. Mas, assim, não pensem que prova pra casa é muito mais simples, é muito mais fácil. Não, o professor ele exige muito mais, justamente por ser em casa, ou seja, você tá na frente do seu computador, você tá tendo total acesso a todos os textos da disciplina, então os professores eles tendem a exigir um pouquinho mais quando a prova geralmente é para casa. Então eu tô com 2 provas para casa e segunda-feira, hoje é sábado, dia 25. Então assim, hoje eu tô estudando para uma prova que eu vou ter em sala na segunda-feira, que é de história medieval. Não deixem acumular textos pra hora assim, tipo, em cima da hora, porque vai dar treta, vai dar merda. Então, assim, eu tô com muitos textos de leituras de páginas muito grandes. Tipo, tem um aqui que tem 24 páginas, tem outro que já tem 40 páginas, então aí já foi o quê? 67, 64 páginas pra ler. E tô fazendo exatamente o quê? Eu me organizei ontem, sexta-feira. Então, assim, ontem eu tava assistindo os vídeos da Débora. Hoje eu vou assistir mais um pouquinho de algumas videoaulas também pra me ajudar um pouquinho nisso. E peguei uns livros de história que eu tinha na minha estante, que eu mostrei pra vocês em um vídeo de leituras do curso, que por mais que seja um didático, por exemplo, esse aqui é toda a história, esse aqui vai falar sobre a história do Brasil e a história geral. Então, assim, por mais que seja um livro didático, por assim dizer, eu particularmente gosto, sabe, desse conteúdo um pouco mais simplificado. Por mais que você, por exemplo, se você for pegar um Legoff ou um Bachê, obviamente que eles vão trabalhar questões historiográficas um pouco mais aprofundadas, com uma certa linguagem um pouco mais rebuscada. Então eu pego no livro didático, por exemplo, já faço marcações aqui separadas do conteúdo, e faço eu mesma, tipo, só uma leitura simplificada, sabe? Só pra me lembrar exatamente de uma forma mais didática. O que é, por exemplo, como foi a crise do Império Romano, como foi a expansão do Império Romano, como foi a questão do cristianismo, então a expansão e o crescimento da Igreja Católica na Idade Média. Então esse livro aqui em questão que eu separei, e que eu até perdi um clips, eu separei justamente pra isso, sabe? Tipo, deixei já separadinho os conteúdos que tratam exatamente de Império Romano e dessa questão também do Sacro Império, também dos povos germânicos. Então, esse livro aqui que eu tenho em questão, ele é muito bom porque eu gostei bastante disso, assim, porque ele é bem mais detalhado. Engraçado é isso. Esse aqui trata bem mais detalhadamente, né? E esse aqui que eu tenho, a Nova História Crítica, é de 2011, foi do meu último ano do ensino médio. Eu pedi pro meu professor para ficar com o livro, porque eu tinha gostado muito dele, e aí o professor me deixou ficar com esse livro. Porque esse livro, ele é muito mais ilustrativo, tá vendo? Ele tem bastante fotos, gravuras, tem questões para você responder, tipo oficina de história, que é para você responder. Para quem vai fazer ENEM, é bem bacana, sabe, você pegar esses livros assim, sabe, que tem questões para você responder. Esse aqui, por exemplo, todo final do conteúdo tem questões propostas em cima daquilo ali que você estudou, em cima daquilo ali que você leu. Então eu acho bem bacana pra quem, por exemplo, vai fazer ENEM agora esse ano, pegar livros didáticos, sabe? Tipo de português, de história, sei lá, se você tem um irmão mais novo, pega do irmão mais novo, porque te ajuda bastante nesse sentido. Bom dia, gente. Hoje é domingo. Ontem, quando eu comecei a gravar o study vlog, era sábado. Aquela hora era mais ou menos umas 10 para as 11, se eu não me engano. E hoje já é quase 11 horas da manhã. Eu dormi até mais tarde, porque aqui é realidade, é verdade. Quando deu umas 10 para as 3, mais ou menos, eu parei de estudar, né? Porque eu penso da seguinte forma, não adianta eu ficar, tipo, o dia inteiro estudando, absorvendo e não fixando e não memorizando e não tendo um tempo pra minha mente processar aquilo ali, sabe? Então, agora eu era pra começar a estudar, eu acordei tarde, né? Porque eu fui dormir tarde, porque eu fiquei vendo Sobrenatural. Sim, admito. Depois eu falei, ah, não, quer saber, vou relaxar, vou descansar um pouquinho. E aí eu botei Sobrenatural pra assistir. Assisti o filme Vidro também. Assisti a série Siren, que é uma série que eu assisti a primeira temporada, amei a primeira temporada, e aí fui pra segunda temporada agora. E depois fui dormir, já era quase meia-noite, mais ou menos. Aí eu falei assim, ah, quer saber, agora eu vou dormir e amanhã eu acordo pra estudar. E aí o que que me acontece? Estou sem luz em casa.
Uma belezinha, né? De sacanagem, mas daqui a pouco eu vou tentar me organizar e começar a estudar mesmo, porque é amanhã, gente, amanhã é minha prova, então, tipo assim, não tem nem pra onde fugir mais, não tem nem pra onde correr. Essa semana foi toda realmente focada nas outras provas pra casa que eu tinha, que eu tenho ainda, né? Porque de 4 questões eu respondi 2, uma terceira e meia, mais ou menos, mas eu vou fixar em 2 mesmo. E a outra prova de América eu só respondi de 2 questões, uma questão e meia, assim, porque eu nem cheguei a complementar essa questão falando sobre a 15 de 29. Então, assim, tá difícil. Mas daqui a pouco eu volto a estudar quando a luz voltar, porque, senhor, essa luz tem que voltar ainda hoje. Aqui é realidade, gente. Bom dia, gente. Hoje já é segunda-feira. Hoje é o dia da minha prova. Hoje é o dia da tão temida prova que eu fiquei aí 3 dias estudando. Ontem eu parei de estudar, era 4 horas da tarde, mais ou menos. E aí eu não filmei mais nada pra vocês. E hoje é o dia da prova. Quando eu terminar a prova, eu volto aqui pra falar pra vocês e pra encerrar esse study vlog. Então, e dizer um pouquinho sobre como foi, se foi tenso, se não foi tenso. Eu tô tentando me manter extremamente calma, sabe? Porque eu sou aquele tipo de pessoa, gente, que se eu fico muito nervosa, eu acabo esquecendo as coisas, sabe? Se eu fico nervosa, se eu fico ansiosa, se eu fico muito assim, naquele sentimento, naquela pressão de alguma coisa, eu acabo ficando nervosa e esquecendo, assim, minha mente, tipo, meio que dá um branco, sabe? Então eu tô tentando me manter calma, centrada, confiante. Eu acho que eu estudei o que eu sinto que foi necessário e que me ajudou bastante em determinados outros aspectos. Às vezes a gente acha que a história, a gente só tem que estudar aquilo que tá explicitamente ali na faculdade, sabe? Porque como vocês viram, eu peguei materiais didáticos mesmo, de livro didático, para me embasar, para ter uma base, porque não adianta nada eu estar estudando medieval e o professor falar, por exemplo, sobre o Império Romano, ou sobre a crise do Império, ou sobre a expansão da Igreja Católica, se eu não aprender isso do básico, sabe? Porque isso você aprende, gente, no livro didático, lá no ensino médio, no seu ensino fundamental. Sério, se você pegar qualquer livro do seu ensino médio, eu não sei os livros de agora, mas assim, da minha época, tinha sobre o sistema feudal, tinha sobre o senhor do feudo, tinha tudo isso só dentro do meu livro didático, de uma forma extremamente, assim, didática, sabe? E que é algo que eu não esperava. E eu falei assim, gente, por que eu não vim antes aqui para esse livro didático, sabe? Para ter uma noção, para relembrar, sabe? Para memorar na minha mente, tipo, não, peraí, Samantha, você já aprendeu isso, mas como é que funcionava isso, sabe? Então, assim, espero me sair bem, e aí quando terminar a prova eu falo pra vocês basicamente como é que foi, e volto pra encerrar esse vlog, esse study vlog pra vocês. Me desejem sorte. Provavelmente quando esse vlog for ao ar eu já vou ter realizado a prova, já vai ter passado essa semana de provas, então espero ter me saído bem. Espero. Então, gente, em finalizar esse vlog, esse study vlog, né? Não sei nem como é que ele vai ficar no final, mas vai ficar mais pra vlog do que pra study, mas tudo bem. Fiz a prova, que dizer, foram 2 questões. Anteriormente ele tinha dito que seriam 3 e a gente escolheria 2, mas eu acho que ele mudou enfim, de opinião e decidiu fazer 2 questões pra você responder as 2 questões. E as 2 questões foi exatamente sobre o que eu estudei. Aí vocês vão pensar, arrasou, né? Você dominou então, você respondeu, já que caiu tudo que tu estudou. Só que chegou na hora, gente, eu fiquei assim. A primeira questão eu super desenvolvi. Eu desenvolvi muito bem a primeira questão. Eu não tive nenhuma dificuldade. Enquanto ele falava, eu já ia organizando exatamente por onde eu ia começar. Porque a primeira questão era falando sobre a queda do Império, a crise no Império Romano e sobre o declínio da escravidão. E para quem não sabe, né, a produção agrícola que ocorria no Império Romano era basicamente sustentada pela mão de obra escrava. E aí existem o modo de produção que você vai ver muito em Antiga, que é o modo de produção asiático. Você vai ver muito em história antiga. O texto do Bachê, o Bachê ele vai falar sobre essa questão do declínio da escravidão e vai falar principalmente que o que o Mark Bloch falou na obra dele sobre essa questão, que sucedeu muito mais o declínio através de uma questão econômica. O Bachê ele vai falar que foi muito mais abrangente do que apenas algo econômico, foi muito mais também revoltas e rebeliões que ocorreu durante esse período, que historicamente é comprovado que ocorreram,
dos escravos para com aquele sistema. Não tô dizendo que o sistema escravista deixou de existir, tanto que eu falei isso no meu texto, no meu texto não, né, na minha prova de escravidão produtiva, deixou de existir, teve um fim, mas a escravidão doméstica não. E isso é bem dito em alguns livros que eu li com relação à Idade Média, que a escravidão doméstica ela não deixa de existir, visto que ela nada tem a ver com o modo produtivo agrícola. Então, assim, a escravidão doméstica, ela tanto existe durante toda a Idade Média, assim como posteriormente a Idade Média continua a se existir a escravidão doméstica. Então eu citei isso na primeira questão. Só que na segunda questão já falava sobre a questão da fusão romana-germânica nos reinos. E aí o período que ele cita foi do 5º período até o 9º, ou seja, ainda está dentro da Alta Idade Média, porque a Alta Idade Média ela termina no período 9º, no finalzinho do período 9º para o 10º século e termina no 15º. Né? Então são aí mais ou menos a Idade Média ela é dividida em 2 momentos, né? Na Alta e na Baixa Idade Média. Embora o Bachet ele vai trabalhar com 3, basicamente uma tripartição da Idade Média. Ele vai partir na Alta, na Idade Média Central e, por fim, na Baixa Idade Média. Basicamente, o Bachet ele vai trabalhar nessa visão, assim, de uma Idade Média partida em 3 e não em 2. Então, aí tudo bem. Romana, germânica, ela ocorre justamente quando o Império Romano, porque o Império Romano ele é partido em 2, ou seja, temos o Império Romano do Ocidente e do Oriente. Então, quando o Império do Ocidente começa a ruir, começa a se partir e a vir um declínio, a vir a crise e, por fim, a sua queda, o Oriente ele ainda permanece aí por um longo tempo, tanto que para alguns historiadores o fim da Idade Média se dá quando o Império Romano do Oriente cai. E aí no Oriente nós temos a cidade de Constantinopla. No Ocidente a gente já tem mais assim, um processo que começa a ocorrer e com um declínio do Ocidente surge a fusão romano-germânica e por fim se ocasiona o feudalismo. E eu não falei isso na prova, sabe? Eu fiquei muito puta comigo mesmo porque eu não falei isso na prova. Eu falei tipo, blá blá blá, pum. O que tu escreveu? No final eu falei, o que isso aqui quer dizer? O professor vai virar e vai falar, o que essa menina aqui tá querendo falar? Porque eu embolei com Constantinopla, com coisas que, tipo assim, eu trouxe o Oriente incumbindo com o Ocidente, sendo que, tipo, não, meu bem, o Império Romano tá repartido em 2. Então trabalha o Ocidente, sabe? Porque isso tem muito a ver, essa fusão tem muito a ver com o Ocidente. Por que você tá trazendo o Oriente, meu bem? Aí eu falei, caraca, mano, porque o que acontece? A gente pode botar como exemplo o que tá acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. Vamos supor, o Rio de Janeiro tá sendo atacado, tá vivendo essa crise enorme, ou seja, vamos botar o Império Romano como sendo aí, o Rio de Janeiro, é uma suposição, tá, gente? E tá entrando em crise, tá com crise, com invasões ocorrendo, e o Império não tá conseguindo se manter, não tá conseguindo conter essas invasões, que eles vão chamar de invasões bárbaras. E aí, o que ocorre? O Império começa a se ruir, começa a se repartir, começa a ruir, começa a declinar. E até aí tudo bem. Só que, à medida que a cidade começa a ser invadida e atacada consequentemente, as pessoas começam a se partir para o quê? Para os campos. As pessoas começam a sair e a ir para os campos. E aí começa a suceder esse processo, esse sistema feudal que a gente vai ver como feudalismo, sabe? A gente vai ver esse processo histórico, que é o feudalismo, que vai também perpetuar por um longo tempo, justamente por causa dessa ida das pessoas para o campo. E eu não falei sobre isso, sabe? Eu tinha até o Rio de Janeiro, sabe? Essa visão atual, da atualidade, desse tempo contemporâneo, para trazer para essa visão. Eu tinha esse pensamento, eu já tinha para memorizar essa questão, realmente, das pessoas saírem do Império Romano e ir para os campos. Eu botei até o Rio de Janeiro na minha mente. Eu falei, Samantha, pensa assim, pensa na cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro está em crise. Então, obviamente, a gente está vivendo uma era, um tempo aí extremamente de ataques, de questões políticas, de movimentações econômicas, enfim, que estão levando ao que está acontecendo. Memoriza isso para você associar com o Império Romano. E na hora eu não soube fazer o gancho, na hora eu fiquei tipo... Eu cheguei a perguntar pro professor e aí o professor não quis me responder, falou... Aí eu fiquei puta, meu...
que eu faço? Mas assim, eu tô satisfeita porque pelo menos eu sei, sabe, do conteúdo. Eu tô satisfeita porque eu sei do que ocorreu nesse contexto histórico. Eu sei contextualizar. Se a prova fosse oral, tava tipo tava levinho, tava sussa, mas enfim, não foi. Então eu tô feliz, não porque eu não tirei a nota que eu acho que eu deveria tirar, porque eu sei. Mas eu tô feliz porque justamente eu sei, sabe? Eu sei desenvolver e eu desenvolvi comigo mesma interiormente aquilo, sabe? Eu não tô naquele pensamento tão triste, porque eu sei que eu estudei, eu sei que eu fiz o meu, eu sei que se me perguntarem sobre o Império Romano, sobre a queda, sobre o feudalismo, eu vou saber dialogar, eu vou saber responder. E sobre a questão da expansão e o crescimento da Igreja Católica durante a Idade Média. Então, assim, nesse sentido, sabe? Eu tô um pouco feliz. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de ter passado esses 3 dias comigo, né? Sábado, domingo e segunda. E se vocês gostaram, deixe seu gostei aqui embaixo, que aí eu sei que vocês gostam desse tipo de conteúdo e gravo mais desse tipo de conteúdo pra vocês. Então é isso, gente. Se inscreva aqui no canal. Tchau!